Olá a todos, é um grande prazer participar do 6º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia e hoje vou apresentar-vos o nosso trabalho desenvolvido aqui no INL do Skin on Chip, um modelo para avaliar a segurança de nanomateriais. Como vocês sabem, o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia ele fica localizado em Braga, portanto no norte de Portugal, e ele foi fundado pelos governos de Portugal e Espanha sobre um enquadramento jurídico internacional para realizar pesquisa interdisciplinar, desenvolvendo e aplicando a nanotecnologia em benefício da sociedade. Portanto, a nossa missão é exercer excelência em pesquisa em nanoescala para o benefício da sociedade e, como visão, temos o objetivo de liderar em nanotecnologia, promovendo a excelência e o reconhecimento global com contribuições significativas para moldar o futuro da nossa sociedade. No INL estamos então desenvolvemos as nossas atividades de pesquisa em 3 grandes áreas temáticas. Portanto, a primeira é tecnologias de informação e comunicação, a segunda a área da saúde e alimentação personalizadas e a terceira é então a área de energia e ambiente. Portanto, estas áreas são complementares entre si e proporcionam uma base para interações interdisciplinares entre os diferentes grupos do INL. O laboratório, então, o INL, está plenamente equipado e permite a realização de investigação de excelência nestas áreas com elevados padrões internacionais. Só para vos dar alguns exemplos, na área de energia e ambiente, nós então estamos comprometidos em desenvolver soluções baseadas em nanotecnologia para um planeta mais saudável e sustentável. Portanto, a escassez de água potável e o esgotamento das matérias-primas e dependências de fontes de energia não renovadas, são fatores-chave que impulsionam a nossa investigação e, portanto, estamos a trabalhar em alternativas de energia limpa e na implementação de uma economia circular através do desenvolvimento e projetando novos materiais para, por exemplo, a área de fotovoltaicos. Na área de saúde, na área das ciências da saúde, desenvolvemos investigação em 3 grandes áreas. Na área da medicina de precisão, portanto, com tecnologias médicas baseadas sempre em nanotecnologia para a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento personalizado de doenças com efeitos secundários reduzidos e, portanto, promovendo uma medicina de precisão sustentável. Trabalhamos também com modelos biológicos avançados, portanto, modelos multifuncionais e podem ou não ser modelos de doença. Portanto, trabalhamos bastante com modelos de organ on chip, que permitem, por exemplo, fazer uma avaliação de biomarcadores de doenças e testes de terapias, por exemplo, para a indústria farmacêutica. A nível na área alimentar, de embalagem de alimentos,
Tratamos ou desenvolvemos soluções de embalagem de alto desempenho com o objetivo de prolongar a vida útil dos alimentos e reduzir o desperdício alimentar, e trabalhamos também e nesta área trabalhamos com biomateriais e tecnologias avançadas de revestimento, portanto, para termos cada vez mais embalagens inteligentes, ativas e, em muitos dos casos, comestíveis. Portanto, no INL contamos então com uma infraestrutura de classe mundial, constituídas por uma sala limpa, com sistema de litografia, de deposição, mas também na área muito avançada de caracterização, como vocês podem ver aqui então neste slide, com as diferentes técnicas que nós temos para nos ajudar quer no desenvolvimento, mas também quer na caracterização dos sistemas que estamos a desenvolver. E aqui, por exemplo, podem ver microscopia eletrónica de transmissão, microscopia eletrónica de varredura, XPS, difração de raios-x, mas também o FIB-SEM. É um dos exemplos das técnicas que nós utilizamos bastante para caracterizar os nossos devices. Eu pertenço então ao grupo NanoSafety, é um grupo, sou investigadora sénior e sou responsável pela área de Organ on a Chip, portanto desenvolvimento de sistemas biológicos mais avançados para testes de toxicidade de nanomateriais. Temos colegas a desenvolver estudos e a ajudar-nos a implementar modelos com incorporação da parte de imunidade. Outros colegas a trabalhar com modelos bridging models, portanto modelos de C. elegans, para sempre ver a parte de toxicidade de materiais, e depois temos colegas também a trabalhar na área de in silico e quimioinformática. Portanto, são áreas complementares, trabalharmos em conjunto no grupo, e o objetivo é sempre fazer um risco da segurança dos diferentes nanomateriais que nós estamos expostos diariamente. Voltando agora então para a temática da minha apresentação, na área da pele. Portanto, como vocês sabem bem, um grande número de estudos confirmou já que a poluição do ar compromete vários órgãos, incluindo a nossa pele, porque esta é a nossa primeira barreira que nos protege contra um ambiente externo, e os nanomateriais estão amplamente presentes também em múltiplos produtos de consumo, como por exemplo protetores solares, cosméticos, delineadores, tintas para o cabelo, shampoos, etc. Além dos cuidados que nós temos e a utilização de nanomateriais nestas áreas, há outros produtos que também os nanomateriais também estão a ser bastante utilizados na área de têxteis, portanto, desenvolver têxteis avançados e inteligentes, nos quais se incorporam nanomateriais para termos, por exemplo, proteção contra a radiação UV, termos têxteis com resistência ao fogo, mas também têxteis com ação anti-odor. E neste caso, as nanopartículas maioritariamente utilizadas podem ser a prata, o zinco, o cobre, entre outras. Outro tipo de exposição que nós temos nanomateriais também pode ser através das tatuagens. Portanto, é um outro exemplo de como os nanomateriais interagem com a nossa pele, e esta está a ser uma prática muito realizada em diferentes sociedades à volta do nosso mundo, e é uma prática cada vez mais comum. É importante salientar que os nanomateriais que foram desenvolvidos para as tintas que foram desenvolvidas que contêm partículas para tatuagens não foram desenvolvidas especificamente para a área dermatológica, portanto elas foram desenvolvidas para outras aplicações e estão a ser atualmente utilizadas nesta área sem, às vezes, qualquer tipo de análise de toxicidade. Portanto, é realmente uma área que nos preocupa bastante. Outro motivo de preocupação
é o facto de alguns nanomateriais que já existem em alguns produtos no mercado, entretanto também já foram banidos e têm que ser retirados do mercado. Portanto, as avaliações, isto para vos dizer que as avaliações da segurança dos nanomateriais vão sendo também atualizadas ao longo do tempo e dependendo dos modelos que vão sendo utilizados. Que modelos então é que nós podemos utilizar para testar os diferentes nanomateriais na pele? Portanto, como vocês podem ver aqui, podemos trabalhar com modelos 2D, modelos 3D, modelos in vivo ou explantes e aqui também modelos organ-on-chip. Nos modelos 2D, normalmente trabalhamos com queratinócitos e fibroblastos, portanto, células, como eu disse anteriormente, que estão nas camadas mais externas da pele, os queratinócitos, a epiderme e os fibroblastos na derme. Portanto, são culturas 2D, onde nós temos muito maior controle e reproducibilidade, mas temos uma reduzida relevância fisiológica e, do ponto de vista de complexidade biológica, também é reduzida. Portanto, foram desenvolvidos então os modelos tridimensionais, portanto, são modelos de epiderme reconstruída ou o modelo de full thickness, que é constituído pela derme e pela epiderme. Portanto, aqui já reparem que nós temos uma maior relevância fisiológica, porque o modelo é tridimensional, tal como a nossa pele, mas começamos a perder um bocadinho do ponto de vista da reprodutibilidade e controlo do sistema. Os modelos in vivo e explante são modelos muito mais complexos, portanto, têm uma relevância fisiológica mais elevada, contudo, também sofrem com o problema de reprodutibilidade, de variação de animal para animal. E, portanto, e sabemos que a nível europeu e eu penso que agora também no Brasil, desde 2013, que é proibido a utilização de modelos animais para a experimentação na área de cosméticos e, portanto, estes modelos estão a ser, não a ser mais utilizados. E, portanto, é aqui que emerge a área de organ-on-chip, portanto, são dispositivos de microfluídica que são chips de microfluídica que tentam replicar modelos in vitro com estruturas, com características, estruturais e funcionais de um órgão, portanto eles tentam mimetizar um órgão no chip, nos quais trabalhamos com células num microambiente bastante controlado, permitindo-nos ter respostas fisiológicas de mecanismos mais semelhantes com o que nós temos no nosso corpo humano. O que é que nós temos no sistema de microfluídica? Temos a perfusão de meio de cultura, sempre que está em contacto direto com as nossas células, e isso permite que se mimetizem então as condições como nós temos em vivo, como nós temos na nossa pele. E é daqui que surge então a utilização destes modelos, que são muito mais fisiologicamente relevantes, mais complexos, mas também conseguimos ter uma elevada controle e reprodutibilidade, como vocês conseguem ver então aqui neste estudo. Depois desta contextualização, então eu vou-vos mostrar os resultados que nós temos no grupo, desde o seu início, onde nós começamos por testar nanopartículas em modelos 2D de pele, e portanto isto foi um estudo que começou já no Brasil, no INMETRO, quando eu era investigadora pós-doc do INMETRO no Rio de Janeiro, e portanto o que é que nós começamos por fazer? Por testar o efeito de nanopartículas de dióxido de titânio que são utilizadas em filtros solares. Nós começamos por testar em modelos 2D de queratinócitos e fibroblastos, mas antes de expormos estas partículas às células, nós necessitamos fazer uma caracterização físico-química. Como vocês podem ver aqui por microscopia eletrónica de transmissão, conseguimos ver então que as partículas têm um tamanho primário de 25 nanómetros, mas quando elas são colocadas em contacto com um meio aquoso, como por exemplo água, há uma aglomeração bastante elevada dessas partículas e, portanto, há necessidade de implementar um protocolo de dispersão nestas partículas. Aqui, por difração de elétrons, conseguimos ver que tem uma estrutura cristalina
o rutilo, que é a estrutura cristalina das partículas que mais é utilizada em cosméticos, porque eles permitem refratar a radiação UVA e UVB que nós somos consequentemente expostos diariamente. Portanto, foi necessário implementar um protocolo de dispersão. É importante vocês verem aqui que nós trabalhamos com um sistema de ultrassons, chama-se um sistema, um probe sonicator, portanto um sonicador de ponteira, onde nos permite, e nós tivemos que implementar então as características para levar à dispersão do material e conseguimos então passar de umas estruturas bastante aglomeradas, na ordem micrométrica, e após a dispersão conseguimos obter tamanhos médios de em torno de 125 nanómetros destas aglomerações destes dióxido de titânio. Precisamos também caracterizar estes nanomateriais em meios de cultura, e aqui nós estamos a trabalhar, como vamos trabalhar com dois tipos celulares, fibroblastos e os queratinócitos, eles são cultivados em diferentes meios. Os fibroblastos são cultivados em DMM 10% de soro e os queratinócitos são cultivados em KGM, e portanto precisamos de caracterizar o tamanho destas partículas nestes meios, e o que vocês podem ver é que quando nós colocamos estas partículas que tinham 125 nanómetros após dispersão em meio de cultura, há um aumento do aumento do tamanho dos aglomerados médios para em torno de 350, 400 nanómetros, isto para DMM e para o KGM, e portanto nós tivemos que estabilizar as nossas partículas com a albumina, e reparem que há uma redução do tamanho das partículas em meio de cultura para em torno de 250 nanómetros em ambos os casos. Fizemos então a caracterização destas partículas por microscopia eletrónica de transmissão, mas em modo STEM, onde nós conseguimos ver então muito bem os agregados de partículas após dispersão, e foi muito interessante fazer EDS nestas partículas após incubação em meio de cultura, porque nós conseguimos ver a adsorção específica de fósforo e cálcio, e esta adsorção é dependente do meio de cultura. Portanto, se reparem que no meio de cultura de DMM temos mais cálcio dissolvido comparando com o meio de KGM, e aqui nós conseguimos ver a presença de enxofre, que é relacionado com a presença de proteínas. Depois desta caracterização das partículas em meios de cultura, nós vamos então expor as partículas às células, portanto trabalhamos com fibroblastos e queratinócitos primários, como vocês podem ver muito bem aqui a morfologia destas células. Expusemos as partículas em diferentes concentrações, 10, 46.4 e 100 microgramas por ml de máxima de concentração, e como vocês podem ver, em ambos os casos não houve alteração da viabilidade destas células. Contudo, quando nós olhamos para a proliferação celular, conseguimos ver que os fibroblastos são muito mais sensíveis, portanto, já para baixas concentrações de partículas, a proliferação dos fibroblastos começa a ser comprometida, enquanto que nos queratinócitos, só para elevadas concentrações de exposição é que a proliferação celular começa a ser comprometida. Depois de analisarmos então estas consequências na proliferação da exposição de partículas nos queratinócitos e nos fibroblastos, nós vamos então fazer microscopia eletrónica de transmissão, onde nós conseguimos ver então as partículas aqui muito bem nas células, nos queratinócitos e nos fibroblastos, e conseguimos ver então que normalmente as partículas ficam localizadas nos autofagolisosomas, que é considerada a maquinaria autofágica das células e é responsável pela degradação e reciclagem de componentes celulares. Portanto, tudo que a célula não quer, ela coloca nestas estruturas, que vai permitir a sua degradação. Vimos sempre também partículas sempre dentro de vesículas diferentes. Se nós compararmos os queratinócitos para os fibroblastos,
Algumas estruturas assemelham-se a lisossomas, mas nós estamos a fazer também testes complementares para entender então quais são estas vesículas. Portanto, precisamos avançar nesta área. Aqui, só para vos mostrar um vídeo onde é possível ver, portanto, o que é que nós fizemos? Fizemos FIB, que permite-nos fazer cortes de secções bastante seriada das nossas amostras e conseguimos então depois fazer uma reconstrução tridimensional, demonstrando então que as partículas que estão aqui a ver localizam-se em estruturas como os lisossomas e os autofagolisossomas, mas no caso dos queratinócitos há partículas que foram localizadas em vesículas muito específicas, que são aquelas que nós estamos então a investigar. Resumindo este trabalho, então nós trabalhamos com modelos de queratinócitos e fibroblastos bidimensionais, portanto trabalhamos em monocamada, fizemos uma caracterização destas partículas no meio de cultura para tentar entender quais são os íons absorvidos à superfície destas partículas e reparamos que estas partículas têm um efeito diferente e se nós estivermos a falar de queratinócitos ou fibroblastos, por exemplo, os fibroblastos foram muito mais sensíveis do ponto de vista da proliferação, do efeito das partículas na proliferação celular e que os mecanismos de internalização foram um bocadinho diferentes nestes dois tipos de células e está relacionado com os íons, mas também as proteínas, portanto a corona proteica que é formada à volta das partículas, que é completamente dependente do tipo de meio de cultura que nós estamos a utilizar. Como vocês sabem e como eu já referi anteriormente, à medida que nós vamos avançando nos modelos celulares, aumenta-se a complexidade e a relevância fisiológica, portanto nós começamos em modelo 2D, avançamos depois em modelo 3D e aqui nós sabemos que em modelos 3D nós temos uma fidelidade relativamente às condições reais da pele, representando uma melhor polaridade, contacto célula-célula e metabolismo, e isso é isso é essencial para prever o efeito real da exposição de nanomateriais e fazer o seu risco, a análise de risco. Este foi um trabalho também desenvolvido no Brasil, conjuntamente com o Grupo Boticário, e aqui vocês conseguem ver os modelos de pele tridimensionais, portanto, modelo de epiderme reconstruída e modelo de full thickness, que é um modelo de derme mais epiderme, e aqui são todas as empresas que já vendem, portanto, todos os modelos já existentes comercialmente, portanto, vendidos por empresas e nos quais maioritariamente temos queratinócitos como células, fibroblastos e alguns modelos já estão a avançar e a incluir melanócitos também, mas também células do sistema imune. Como eu disse anteriormente, foi um trabalho desenvolvido por o grupo, juntamente com o Grupo Boticário, portanto eles têm um modelo de pele de epiderme reconstruída e o Inmetro entrou aqui como uma instituição para fazer uma validação deste modelo. Portanto, aqui neste caso já é um modelo tridimensional, trabalhamos com uma matriz de colagênio onde são cultivados os queratinócitos, depois de 12 dias na interface ar líquido, portanto estas células são expostas ao ar, há uma coronificação e uma estratificação do modelo de epiderme e aqui o que vocês podem ver são as análises histológicas a mostrar as diferentes camadas da epiderme, o extrato basal, o espinhoso, o granuloso e depois a camada mais externa, o extrato córneo. E as imagens de imunofluorescência também a mostrar os diferentes marcadores que estão presentes nestes estratos, nestas camadas. Aqui eu gostaria de salientar que nós trabalhamos com células primárias, portanto queratinócitos primários provenientes de dadores, e um problema que nós temos que sempre ter em atenção quando nós estamos a trabalhar com primárias é a qualidade das células. E aqui foi muito nítido. Dependente
do lote de células que nós estávamos a trabalhar, nós não conseguíamos obter um tecido com uma integridade robusta. E, portanto, tivemos que fazer um estudo dos doadores que nos quais nós estávamos a fazer o isolamento das células, e vimos que doadores mais jovens nós tínhamos um maior rendimento de células e as células estavam mais viáveis e mais morfologicamente compatíveis com o que nós temos na nossa pele. E, portanto, aqui para salientar que quando nós estamos a fazer um modelo de pele reconstruída, temos que terem atenção, com células primárias, temos que terem atenção ao tipo, a qualidade das células que nós estamos a utilizar, caso contrário nós não vamos ter um modelo robusto. De seguida, adotamos então o teste de irritação baseado numa diretriz da OCDE, a 439, em que se aplica já a modelos tridimensionais equivalentes de pele. E então, além de testarmos os diferentes químicos que esta guideline preconiza, nós também testamos as mesmas nanopartículas que tínhamos testado em 2D, nós testamos então em 3D. E vimos então que estas partículas não estão a gerar nenhuma toxicidade nas células, mas que elas conseguem penetrar o modelo tridimensional, e aqui nós conseguimos ver partículas na camada mais externa, mas é interessante referir que a quantidade de partículas foi muito menor, porque é um modelo muito mais robusto, e que estas estavam nas camadas mais externas. Indo agora então para a parte mais avançada do modelo, portanto, em organ-on-chip, portanto, eu mostrei-vos 2D, 3D, e então agora vamos para um sistema de microfluídica, de perfusão, de pele-on-chip. Portanto, como eu disse anteriormente, eles são sistemas mais avançados. Temos um chip onde temos sempre a perfusão de meio de cultura neste chip. O design do chip depende do modelo que nós estamos a trabalhar. No caso da pele, requer trabalharmos na interface ar líquido, portanto nós temos que ter uma câmara aberta para estar exposta ao ar. Podemos avançar sempre na complexidade biológica, quer dizer que nós conseguimos ir introduzindo gradualmente diferentes tipos de células para nós termos um modelo de pele mais semelhante à nossa pele humana, mas também nós podemos trabalhar com diferentes materiais para formar o chip, e podemos trabalhar com diferentes velocidades de perfusão, de modo a que a sedimentação das partículas no chip seja controlada e que haja então uma exposição às células mais realista. Portanto, e sabemos da literatura que a modulação da perfusão do chip vai fazer com que a captação das partículas pelas células seja diferente, e portanto nós realmente podemos quando estamos a desenhar um chip, temos que ver todas estas condições. Aqui é o chip então que nós desenhamos, é um sistema bastante elegante. Temos então uma câmara central onde nós fazemos o seeding das nossas células. Está aberto porque permite-nos, nós necessitamos de ter a interface ar líquido. Este chip foi desenvolvido em PMMA, polimetilmetacrilato, pela técnica de laser cutter, portanto nós cortamos as diferentes camadas. Temos então a camada superior, depois temos uma membrana porosa e uma camada inferior, onde nós temos o canal, onde o meio de cultura entra por este lado, percorre todo o chip e sai por este lado. Fizemos então um suporte também para termos 6 chips a trabalhar em simultâneo. Este suporte é movível e permite-nos ir ao microscópio. Fizemos simulações de fluídica para tentar entender quais são as tensões de cisalhamento e tensões de corte que são geradas nos canais, e chegamos a um valor de shear stress que realmente não está a comprometer a viabilidade dos queratinócitos, o que é ótimo. E depois também desenvolvemos um sensor de resistência elétrica transepitelial, portanto o TR, que é acoplado no sistema quando nós necessitamos fazer esta análises de TR, que nos dá a informação da integridade da função barreira das células. Portanto, esta foi a parte inicial. Vamos para as células. Aqui estamos a trabalhar novamente com linhas celulares.
novamente não, estamos a trabalhar com linhas celulares, HCAT para queratinócitos e HS27 para fibroblastos. E, portanto, fizemos sempre uma caracterização das células para ver a morfologia delas, para ver se elas estão vivas, e podem ver que, maioritariamente, estas células estão vivas, e então, só depois desta caracterização é que nós colocamos no chip. Como é que é colocado no chip? Portanto, aqui o chip tem sempre meio de cultura na parte mais basal. Temos então o seeding de queratinócitos numa matriz de colagênio, passado 2 dias, e estes estão submersos durante 2 dias, e passado 2 dias, o meio de cultura continua sempre a estar em perfusão, mas a passar 2 dias o sistema é colocado em ALI, portanto, removemos o meio da camada apical e as células, os queratinócitos, ficam 12 dias, então, nesta exposição ao ar, onde vai haver a formação da pele reconstruída, da epiderme, e com a sua consequente cornificação, estratificação e cornificação. No nosso chip, além de conseguirmos reconstruir a epiderme, também conseguimos reconstruir o full thickness, portanto, derme mais epiderme, e é a mesma coisa. Começamos por fazer o seeding, neste caso, começamos por fibroblastos, numa matriz de colagênio. Passado 2 dias, colocamos os queratinócitos e, portanto, passado outros 2 dias, colocamos na interface ar líquido, e aqui fica 12 dias exposto ao ar, e então forma o que nós chamamos o full thickness. Óbvio que fazemos sempre a caracterização do nosso modelo, e como eu tinha dito anteriormente, aqui temos os valores de TIR, que são medidos de 2 em 2 dias, portanto, que nos dá informação sobre a função barreira das nossas células e como é que estão as tight junctions entre as células, e o que nós conseguimos ver é que, à medida que avançamos no tempo, há um aumento do TIR, e que este valor tende a aumentar, quer dizer que nós estamos a formar um tecido com uma função barreira mais robusta. Comparando com o modelo estático, vocês conseguem ver, portanto, que no sistema de Transwell sem fluídica, a função barreira, portanto, os valores de TIR são mais baixos. Depois fazemos análise de atividade metabólica e vimos que os 2 modelos, em dinâmico, em perfusão e em estático, são metabolicamente ativos, e depois fizemos então estudos de permeabilidade, que é trabalharmos com uma molécula fluorescente, o Lucifer Yellow, que nos permite avaliar o transporte paracelular, e funciona também assim como um indicador também de integridade de barreira. O que nós conseguimos ver é que a permeabilidade, no caso do modelo de chip, é menor comparado com o modelo de Transwell, o que quer dizer que eu tenho menos partículas fluorescentes a atravessar o meu modelo, o que nos indica também, e nos confirma estes valores de TIR, que eu tenho um modelo mais robusto, com uma melhor integridade da barreira. Depois fizemos a análise histológica para ver os diferentes marcadores das diferentes camadas da epiderme, portanto, a loricrina, que está na camada mais exterior. É importante ressaltar que o modelo de HCAT não cornifica muito, portanto, é normal nós não vermos uma expressão muito elevada da loricrina. Temos então a queratina 10, que está presente na camada granular, e depois a queratina 14, que está na camada mais basal, como vocês podem ver aqui. Portanto, isto foi para o modelo de epiderme, e para o modelo de full thickness nós também temos então os resultados de integridade da barreira a aumentar ao longo do tempo, e sempre superior ao modelo estático. Temos também os 2 modelos metabolicamente ativos, viáveis, a funcionar como esperado, passados os 12 dias de construção. E depois temos então a permeabilidade também, que é menor no modelo de perfusão, do modelo de fluídica, comparada com o modelo
do modelo de estático, o que nos confirma mais uma vez que temos uma maior robustez no nosso modelo desenvolvido em fluídica. E aqui a mesma caracterização, a presença de loricrina na camada mais exterior, temos aqui a parte da derme, a parte da epiderme e, portanto, a expressão de queratina 10 e queratina 14. Após esta caracterização, avançamos então para a exposição de partículas. As partículas são as mesmas, com o mesmo tipo implementado de protocolo de expressão, como já tínhamos feito anteriormente. E aqui depois começamos então, após 12 dias de crescimento do modelo, começamos a exposição de partículas para concentrações já específicas e condições de exposição de 48 horas. E conseguimos ver que quando começamos a exposição há uma redução no valor de TIR, como vocês podem ver aqui, para o modelo de epiderme on chip e modelo de skin on full thickness. Conseguimos ver uma redução na atividade metabólica após a exposição das partículas e a nível de permeabilidade, o que nós conseguimos ver é que o modelo de full thickness e o modelo de epiderme on chip têm uma menor permeabilidade comparado sem e com exposição, peço desculpa, e aqui o que nos indica é que realmente quando nós temos a exposição de partículas, o que poderá estar a acontecer é uma ruptura das tight junctions e é por isso que nós temos uma maior quantidade de partículas a atravessar o modelo e por isso é que nós temos estas alterações, portanto no modelo com exposição de partículas temos uma maior permeabilidade. Depois fizemos então um mapa de citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento com e sem exposição e conseguimos verificar que o GRO-alfa, o MCP1, foram significantemente regulados, ou seja, reduzidos comparativamente aos níveis basais, por exemplo, no Full Thickness Model, portanto, como vocês podem ver aqui, há uma redução. Isto, e interessantemente, embora não significativo, observamos um aumento dos níveis de IL-1RA e IL-23 em ambos os modelos. Portanto, como vocês podem ver, IL-R1 e 23, houve aqui esta alteração nos diferentes modelos. E é importante ressaltar então que o IL-1RA é uma citocina anti-inflamatória que compete com o IL-1alfa e 1L-beta para a ligação ao receptor e o objetivo é contribuir para a reparação de um processo de inflamação e obter uma homeostase na nossa pele. Queratinócitos, comparativamente com fibroblastos, eles também são capazes de produzir IL-1RA. Portanto, e com base nos efeitos observados em ambos os modelos após a exposição a nanopartículas, conseguimos identificar que as nanopartículas induzem então uma resposta inflamatória precoce e moderada que pode desencadear a produção endógena de IL-1RA para tentar resolver e reduzir o problema de inflamação que está a ser desencadeado por estas partículas. Aqui só para referir quais são então os nossos resultados com efeito de partículas nos modelos de skin on chip. Temos então uma resposta inflamatória moderada precoce, conforme indica a regulação e a libertação positiva de diferentes quimiocinas e possivelmente a resposta inflamatória moderada pode estar a desencadear a produção endógena de IL-1RA para tentar resolver a inflamação. Quais são os nossos steps ahead? Portanto, como é que nós estamos agora já a trabalhar? A desenvolver um modelo de microbioma on chip, portanto ter um modelo de pele de full thickness completamente e depois ter a parte
bactérias, portanto, epidermes e áureos, também no nosso modelo, isto tudo em fluídica, para tentar entender a comunicação que existe entre as bactérias e as células e se as partículas afetam esta comunicação. E depois também estamos a trabalhar conjuntamente com um colega de grupo no desenvolvimento do INL, de sensores à base de grafeno, para tentar detectar mediadores de stress oxidativo libertado pelas células quando há exposição de partículas. Eu gostaria de agradecer a todas, ao grupo NanoSafety, no qual eu estou a desenvolver estas atividades, aos alunos que estão a desenvolver no laboratório toda esta pesquisa, aos colaboradores dentro do INL, mas também fora do INL, especialmente o José Mário Grangeiro do Inmetro e a Carolina do Boticário, do Grupo Boticário, no qual continuamos a colaborar ativamente, e as agências e aos projetos de financiamento, o LEARN e Sinfonia, que nos permitem desenvolver esta investigação. Eu espero que tenham gostado e se tiverem algumas dúvidas é só entrar em contacto comigo. Muito obrigada.